Meus amigos, Cruzeiro Robin Hood do campeonato. É disso que já estão chamando a gente aí. Ganha dos grandes e perde dos pequenos, dos últimos, né? Que tá lá embaixo. Aí fica difícil mesmo, né? Vamos acompanhar aí o fechamento Sport TV aí com Rizek, Denilson e companhia. Falando aí sobre esse empate amargo do Cruzeiro contra o Lanterna. Complicado, hein? O Cruzeiro podia estar com o time todo reserva que tinha que ganhar do Sport, pelo amor de Deus. Mas é isso, vamos acompanhar. Já deixa aquele like, se inscreve e bora acompanhar o vídeo. Boa noite, Brasil! E o Cruzeiro, Robin Hood do campeonato, não perdeu de ninguém do G8, não perdeu um jogo dentro do G8. E não se cansa de entregar ponto pro pessoal lá de baixo, Dena. Boa noite. Boa noite, Rizek. Tudo bem, Beleza? meu camisa 10? Boa noite, Brasil. Boa noite, Felipe, Losete, Ramon. Que vacilo do Cruzeiro, hein? É o típico jogo, quando acabar o Campeonato Brasileiro, dependendo da situação do Cruzeiro, é o jogo que os caras vão falar, lembra daquele empatezinho em casa, diante do nosso torcedor? Olha como tá fazendo falta, olha como fez falta aqueles pontos. O Cruzeiro não conseguiu fazer um bom jogo, pressionou em algum momento, mas o Sport conseguiu ser sólido ali na marcação. Losete, boa noite. Quantos pontos o Cruzeiro perdeu para Santos, Ceará e Sport em casa nesse Campeonato Brasileiro? Boa noite, Rizek. Boa noite, amigos. 8, né? Fez um ponto só, poderiam ser 9 com 3 vitórias contra times da parte intermediária para baixo da tabela. O Ceará é o melhor deles, o Sport é o pior, o Santos trafega ali entre eles, mas perdeu do Santos, perdeu do Ceará, empatou com o Sport em jogos muito parecidos. A cara do jogo começou amassando, pressionando, acumulando chances perdidas. Hoje, 2 bolas na trave antes de sofrer o gol e depois que sofre o gol, não consegue ter poder de reação, em que pese os desfalques, entre eles o Caio Jorge, obviamente, um dos principais jogadores do campeonato, fez muita falta. É muito maluco isso, é o melhor time no enfrentamento da elite, não perdeu um jogo para ninguém do G8 e tá entregando ponto pra galera na parte de baixo. Felipe, boa noite, bem-vindo ao fechamento. Boa noite, amigos. De fato, o Cruzeiro... Eu até achei que o Cruzeiro fez um bom jogo, só que perdeu concentração, né? Quando você começa a bater muito, começa a atacar muito, acaba perdendo a concentração. E foi assim o primeiro gol, o gol do Sport, né? Uma falta, de repente, de experiência do zagueiro que tentou colocar o atacante em posição irregular, acabou saindo ao invés de correr para trás. Mas achei que o Cruzeiro fez um bom jogo, só que para quem quer ganhar título não pode perder esse tipo de pontos, principalmente jogando dentro de casa. Ramon, pela primeira vez no fechamento, bem-vindo, meu amigo. Tudo na paz? Tudo bem, Rizek? Boa noite, Denilson, Losete, Felipe. Também gostei do Cruzeiro, eu acho que faltou aquela famosa eficiência, o Caio Jorge fez muita falta hoje, né? Matheus Pereira, que tá aqui no telão, não tá aparecendo para vocês, esse cara jogou muito bem, criou chances, fez a sua parte, mas o Cruzeiro deixando escapar, né? Era a chance de chegar aos 54 pontos, ficando apenas um ponto atrás de Flamengo e Palmeiras, e definitivamente poderia se colocar na briga pelo título nessa reta final que falta do Brasileiro. Agora, Dena, muita gente nervosa hoje com a arbitragem. Você quer falar mais de apito? Todo mundo achando que tá sendo roubado. Você quer falar mais de apito ou de bola hoje? Cara, eu queria começar falando mais de bola hoje, né? Porque a arbitragem vai render, né? Vai render bastante, porque em mais uma rodada o bicho pegou pra arbitragem, Você né? espera um pouquinho Tá que bom. o Roger Cazé tá com o Gabigol ao vivo Olha lá, no Mineirão. Guardou, hein? Rizek, Gabigol tá aqui com a gente. Queria que você analisasse, Gabi, esse empate. O Cruzeiro atacou muito mais que o Sport hoje, acabou empatando em casa. Queria também que você analisasse a sua minutagem, você fez a partida completa como você tanto queria. Boa noite. Não, eu acho que a gente foi muito superior no jogo inteiro. Tivemos inúmeras chances. Às vezes falta um pouco de capricho no chute, um pouquinho de sorte também. Melhorar um pouco nesse último passe. Mas creio eu que fomos muito superiores, tivemos o maior posse de bola, maiores chances, as chances mais claras. Então, se tivesse que sair um vencedor, teria que ser a gente. Cara, eu acho que é chovendo molhado, né? É claro que eu quero jogar mais, é claro que eu quero ter oportunidades. Todas as vezes que tenho oportunidades, tenho feito gols e ajudado a equipe. Toda vez que vocês me perguntam isso, toda vez eu vou responder a mesma coisa. Nesse fim de jogo, o Cruzeiro se negou a desistir. Queria que você falasse a importância desses minutos finais do time aguerrido que foi. Mentalidade vencedora, eu creio eu que, como nós empatamos contra o Flamengo, não era o que a gente queria. Hoje também não foi, ainda mais na nossa casa. Mas temos feito bons jogos. Creio eu que melhor do que perder foi fazer um ponto. E agora é descansar, treinar bastante. Precisamos que nossos jogadores também que estavam fora voltem bem, para a gente conseguir vencer o próximo jogo. Valeu. Juan Torres está aqui com o convidado já, Rizek.
Roger, estou aqui com o Gabriel Vasconcelos, goleiro do Sport, que mais uma vez foi muito importante para o time pontuar nesse campeonato. Gabriel, dado o contexto do jogo, vocês na lanterna, pegando o time que está brigando pelo título fora de casa, dá para considerar que foi um bom resultado para o Sport? Boa noite. Olha, primeiramente eu glorifico a Jesus pela oportunidade e assim, é claro que na situação que a gente está, a gente busca a vitória em todos os jogos, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa ganhar, a gente sabe que a nossa situação é muito delicada e desafiadora, mas a gente vem jogar contra um time que está brigando pelo título, então assim, a gente tem que saber também da dimensão que era esse jogo. O time competiu muito, esse espírito que essa equipe tem demonstrado desde que o Daniel chegou, então assim, isso é de se exaltar, então nós competimos pra caramba, jogamos contra dos melhores times do Brasil hoje, com certeza. Então, assim, visto a nossa situação, é claro que um ponto não é tudo que a gente queria, mas visto a circunstância do jogo e contra o adversário que a gente está jogando, é um ponto a se exaltar sim. Tá aí, obrigado, Gabriel. Volto com você, Rizek. Obrigado, amigos. Esse ponto não resolve a vida de ninguém. Hoje o Flamengo perdeu do Bahia e o Cruzeiro não conseguiu aproveitar. É muito raro o Flamengo perder um jogo, ele tem só 3 derrotas no campeonato. Conheceu a terceira hoje. E o Cruzeiro não aproveitou. Tinha a chance de ficar a 1 ponto do Flamengo, a 1 ponto do Palmeiras, não aproveitou. O Palmeiras retoma a liderança. Desde a 10ª rodada, o Palmeiras não terminava uma jornada de Brasileirão na primeira colocação e o Flamengo não largava a liderança desde a 17ª. E o Cruzeiro perdeu essa chance de incendiar ainda mais o campeonato, de ficar a 1 pontinho. Num enredo muito parecido com as partidas contra o Santos, e o Ceará em casa, né? Um primeiro tempo fulminante, depois perde um pouco de perna. E o Sport, aliás, como todo mundo no Z4, né? Parecem estacionados ali no Z4. E chamar atenção, a gente está mostrando a classificação do Campeonato Brasileiro, chamar atenção para a situação do Santos também, né? Sim. Que nessa rodada perdeu para o Ceará, não conseguiu somar pontos, porque às vezes você joga naquele cenário da matemática de somar pontos em casa e fora de casa, pelo menos buscar um pontinho. O Santos vive uma situação bem preocupante, né? A ausência do Neymar conta bastante. O Vojvoda, que chegou recentemente, a gente vê um time mais organizado, mas ainda falta muito para que o Santos escape dessa zona perigosa, né? Você diria que, embora o Z4 pareça desenhado, Santos e Galo não concordam? Estão ali insistindo em ficar pertinho dos 4 últimos? Assim, eu até acho que a situação do Galo ela é pior pela qualidade que o Galo tem. Pior time do retorno. Pela qualidade que o time tem. Ficou nítido no jogo contra o Fluminense, o descontrole emocional dos jogadores. Diretor técnico executivo de futebol do Galo já deu uma entrevista falando que foi a gota d'água, que a próxima rodada, que é o clássico contra o Cruzeiro, já tem que dar uma resposta. Então, se a gente analisar Galo e Santos, a situação do Galo, para mim, ela é mais delicada por causa da qualidade que o time tem. Vamos rodar os melhores momentos desse empate? Vocês concordam? Um ponto que não resolve a vida de ninguém. E, cara, um vacilo do Cruzeiro, cara. Vacilo. Assim, os desfalques são muito pesados, né? A gente passou quase todo o campeonato dizendo que Caio Jorge e Rascaeta brigavam para ser o melhor jogador do campeonato. Essa briga ganhou os reforços do Vitor Roque e do Flaco Lopes recentemente, né? Acho que são os 4 destaques individuais do campeonato. Então, sem o Caio Jorge com o Gabriel, o Cruzeiro muda um pouquinho a característica, muda um pouquinho a forma de jogar, é menos ataque ao espaço, um pouco mais de bola no pé, mas ainda assim o Cruzeiro conseguiu criar. O Matheus Pereira acertou a trave, logo depois tem outro lance claro de gol, fez bom jogo, sufocou o Sport no seu próprio campo, mas as coisas não vão acontecendo e conforme elas não vão acontecendo, o Felipe falou em concentração. É difícil você manter o tempo inteiro a atenção no que você... essa bola não valeria o gol, tá? Porque o impedimento foi marcado, mas é uma defesaça absurda do Gabriel, um chute absurdo do Gabriel, né? Então, os dois foram muito bem. E aí o Cruzeiro vacilou e o Sport foi muito eficaz, muito eficiente com o Derek Lacerda ao fazer o gol no finalzinho. Mas é um vacilo, sem dúvida. Era para o Cruzeiro ir para essa data FIFA com uma situação não confortável, evidentemente, mas tendo uma perspectiva para o jogo com o Palmeiras que ainda vai acontecer em São Paulo e que o Cruzeiro carrega esse retrospecto excelente de não perder. E o gol, o gol que... A primeira chegada do Sport no primeiro tempo, gol. Primeira chegada, é difícil a gente falar assim fora de campo, mas o Rizek começou o programa aqui falando de que o Cruzeiro dificulta a vida dos grandes, ganha o Robin dos Hood, grandes, cara. né? Ele não perdeu nenhum jogo para os 8 primeiros colocados. Mas entra Será o nível que de tem concentração. É isso que eu ia falar. Será que entra uma parada assim, daqui a pouco a gente vai fazer o gol? Não tem as dúvidas assim. Ele estava concentrado até então. E depois teve esse lance aí que ele perdeu o gol. Daí que poderia ter matado o jogo aí. Seria muito mais difícil para o Cruzeiro fazer. O Cruzeiro conseguiu fazer um gol no jogo. Mas o nível de concentração vai baixando, porque o time começa, não, a gente vai fazer gol, a qualquer momento a gente vai fazer gol, vamos atacar.
E acaba tomando, foi nível de concentração baixo e uma decisão, assim, uma escolha errada que fez o zagueiro. Porque é beabá do futebol, assim, quando o centrocampista ele tem a probabilidade de dar um passe longo, você tem que estar com o corpo já direcionado para correr para trás. Se ele está com o corpo direcionado para correr para trás, ele tirava a bola de boa, ficava de boa. E o que ele fez? Ele foi correr para frente para tentar colocar o Derek em impedimento e o Derek sai do próprio campo. Então, assim, chega até com uma margem de espaço e o Cássio, você vê que o Cássio fica meio em dúvida se sai ou não sai. Então, assim, falta de concentração 100%, sem dúvida alguma. E a minha impressão é que, no geral, nos jogos, o Cruzeiro é um time avassalador no primeiro tempo e depois ele dá uma caída, ele cansa. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho de vários jogos desse Cruzeiro. Hoje, especificamente, né, a gente, como o Losetti pontuou, né, a falta dos jogadores ali, aquela espinha dorsal do Cruzeiro facilitou essa possível queda no segundo tempo, por causa das trocas, né? Por mais que eu acho que o Cruzeiro tenha jogado bem, não tenha caído tanto hoje como pode cair no segundo tempo. Mas até pegando o gancho que o Felipe falou do gol, o Cruzeiro, o Felipe Luiz também disse, depois do jogo contra o Flamengo, que o Cruzeiro é um time que joga, um dos que mais joga com a linha alta. Então, se você joga com a linha alta, você tem que ter pressão no homem da bola o tempo todo. E nesse lance do gol não teve. O jogador do esporte está muito livre, muito tranquilo para fazer esse tipo de lançamento. E qual é a principal característica do Derek Lacerda? Profundidade. Ele no Cuiabá jogava de ala, aberto, de ponta. Marcava lateral o tempo inteiro. Então ele veio para essa nova função para atacar justamente esse espaço que poderia ter a equipe do esporte. O que acontece? O jogador do esporte tem a liberdade de dominar a bola, levantar a cabeça, perceber a movimentação, enxerga o espaço e a bola entra. E aí a bola entrou, a gente que foi defensor, para correr para trás, atrás do Derek Lacerda, é difícil demais. Mais um péssimo jogo do Cruzeiro, em finalização, né? Porque o Cruzeiro finaliza demais, mas o que manda é o gol, não tem jeito. Não adianta chutar quase 30 bolas no gol e não fazer o gol. Fez um, o que adianta? O Cruzeiro antes precisava de poucos chutes no gol para fazer gol e agora quase 30 para fazer um. Aí fica complicado mesmo. E contra o Lanterna ainda, gente. Tinha que ter ganhado, era de goleada. A gente foi lá na casa deles e enfiou 4 para chegar aqui e tomar pressão, não conseguir ganhar do Sport. Pelo amor de Deus. O jogador tem que ter vergonha na cara, não é possível. O sistema defensivo hoje do Cruzeiro passou apuros o jogo todo. O meio de campo do Cruzeiro estava muito ruim. O Lucas Silva não jogou bola. A falta do Romero ali foi muito grande. O Romero controla ali a volância do Cruzeiro mesmo, não tem jeito. Que ele é o marcador mesmo, né? O Lucas Silva não é o marcador. O Lucas Silva é o segundo volante. E o Cruzeiro colocou quem lá para ser o primeiro volante? Colocou o Matheus Henrique. Só que aí saiu machucado. Aí entra Christian. Pra mim, ou tinha que ter entrado com o Rian Guilherme, ou com o nosso saudoso Wallace aí, que todo mundo pega no pé. Mas eu acho que melhor do que os que estavam lá, com certeza ele é. E pra mim ele tá sendo muito injustiçado por causa das atuações dele ano passado. Aí ele entra, a galera já não gosta. Mas o cara não tá nem entrando. Deixa o cara entrar, pô. Quando o jogador não tem ritmo, não adianta mesmo não. Tem que ter ritmo. No início do ano, o Romero não tava jogando muito bem não. Só foi depois das mudanças, depois pegou o ritmo de jogo que o Cruzeiro mudou o meio de campo. Aí sim começou a jogar bola. Não adianta. Então tem que colocar os caras pra jogar, não adianta ficar encostando. Ou coloca o Rian Guilherme então. Acho que é Rian Guilherme, né? Nem sei o nome. Acho que é isso mesmo. Que o Cruzeiro contratou no meio do ano agora. Coloca o cara então pra jogar desde o início. E não no finalzinho. O meio do Cruzeiro hoje tava uma lástima. O Eduardo não sabe o que ele é. Não sabe se ele é meio, se ele é volante. O técnico colocou de volante hoje, mas por ele não jogar naquela posição, quando coloca, não vai jogar bem. Então tem um longo caminho pela frente aí, ano que vem. A gente tem que contratar mais peças boas aí, pontuais, porque o Cruzeiro tem bons jogadores, mas tem muitos outros aí que não dá. Tira o time titular, vira um Deus nos acuda. Principalmente no meio, o Romero faz falta demais. Então, se os que tem não tá servindo pro Jardim, então contrata outros que podem ajudar na hora que faltar alguém, porque assim não dá. Mas é isso, galera. Já deixa aquele like, se inscreve, compartilha com seus amigos, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E é isso. Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo.